Olá a todos os líderes, gestores e inovadores do mercado de saúde corporativa. Boas-vindas a esta nossa análise profunda. Como profissionais focados em criar e gerenciar produtos que realmente transformam a saúde populacional, o entusiasmo com a inovação de hoje é, sem exagero, imenso. Vamos direto ao ponto, certo? Hoje a gente vai dissecar uma ferramenta que está literalmente mudando as regras do jogo, a Bem Saúde Telemetria. Nós estamos falando de uma inovação tecnológica projetada especificamente para operadores de saúde e grandes corporações B2B. É uma ferramenta de medição de bem-estar e estratificação de risco que é contínua, totalmente escalável e, o que é mais impressionante, 100% sem nenhum tipo de contato físico. Sério, esqueçam os manguetos de pressão, esqueçam as agulhas para aquela triagem inicial. O que vamos explorar aqui é uma mudança de paradigma, uma tecnologia com uma pegada azul, altamente tecnológica, mas ao mesmo tempo totalmente encantadora. E para respeitar o tempo de todo mundo, nossa agenda é bem ágil e vai passar por 6 pontos essenciais. Primeiro, o ponto cego da saúde, depois, a revolução sem contato, tecnologia passo a passo, o espectro completo de parâmetros, a parte de inteligência e privacidade e, por fim, os casos de uso estratégicos. Muito bem, começando com a seção 1, o ponto cego da saúde, o custo oculto da cronicidade tardia. Como profissionais que vivem o dia a dia do setor, a gente sabe perfeitamente que o desafio central hoje não é apenas tratar a doença, mas descobrir que ela está se instalando. A verdade é que a deterioração metabólica e cardiovascular da carteira de vidas permanece praticamente invisível. E olha só como esse número ilustra brilhantemente o tamanho do nosso problema: 72%. Pois é, essa é a porcentagem de mortes hoje causadas por doenças crônicas. 40% da população adulta possui pelo menos uma doença crônica. O paciente, muitas vezes, não sente absolutamente nada durante anos. Mas para a operadora de saúde, essa deterioração silenciosa só vai aparecer no radar no pior momento possível, lá na internação de alto custo. A sinistralidade tardia é, sem dúvida, o maior calcanhar de Aquiles do nosso setor. O que o mercado precisa desesperadamente é uma triagem preventiva que seja escalável de verdade e que tenha um custo marginal zero por vida. O que nos leva à nossa seção 2, a revolução sem contato, uma ponte para o futuro da triagem preventiva. Afinal, se o atrito físico e o custo logístico são os grandes vilões que impedem a triagem em massa, a tecnologia tem o dever de remover esse atrito da equação. E aqui está o ponto crucial. A mágica da experiência do usuário, o famoso UX. O paciente só precisa do próprio smartphone. Pensem nisso, é basicamente fazer uma selfie em vídeo convencional. Zero contato. Em apenas 30 segundinhos, essa interface totalmente desenhada sem atritos gera um engajamento que é massivo. A câmera do celular extrai um fluxo sanguíneo facial e algoritmos de inteligência artificial traduzem esse sinal instantaneamente em mais de 30 parâmetros de saúde física e mental. É uma triagem poderosíssima, direta na palma da mão do beneficiário, não importa onde a pessoa esteja. Mas como isso funciona na prática? Vamos para a seção 3, tecnologia passo a passo. Desmistificando o Transdermal Optical Imaging, ou simplesmente TOI. É claro que quando a gente fala em medir sinais vitais por um simples vídeo de celular, pode soar até como ficção científica, né? Mas sobre a nossa ótica de gestão de produtos, é fascinante abrir a caixa preta e entender a engenharia brilhante que faz tudo isso rodar. O processo acontece em 4 etapas extremamente precisas. Passo 1. A luz ambiente reflete nas camadas mais profundas da pele do usuário. Passo 2. A câmera do próprio dispositivo capta as microvariações dessa luz que é absorvida pela hemoglobina, lá no sangue, algo que é totalmente invisível a olho nu. É o que chamamos de fotopletismografia remota, ou RPPG. Passo 3. O algoritmo entra em ação extraindo esse sinal de diferentes regiões do rosto e removendo qualquer distorção de movimento ou de iluminação. E o passo 4, aqui é onde a mágica dos dados realmente acontece. Esse sinal limpo sobe para a nuvem, onde modelos super robustos de machine learning traduzem essa dinâmica do fluxo sanguíneo em biomarcadores clínicos de altíssima precisão. E para quem estivesse se perguntando sobre a precisão técnica disso tudo, a ciência por trás da ferramenta é absolutamente inquestionável e rigorosamente testada. A operação segue o exigente padrão global ISO 13485 para dispositivos médicos de software. A medição de pressão arterial atende àqueles critérios rigorosíssimos de precisão da American Heart Association, a famosa AHA, e tudo isso já foi validado em diversos estudos clínicos robustos revisados por pares. Ou seja, é tecnologia de ponta, ancorada nas práticas clínicas mais sérias do mundo, trazendo tranquilidade e total segurança para a operação médica. Avançando para a seção 4, espectro completo de parâmetros. Insights clínicos profundos em segundos.
Porque, convenhamos, capturar o sinal é uma coisa, mas o que a gente faz com ele é o que muda tudo. O que exatamente é entregue na mão da gestão de saúde depois desses 30 segundos? O que nós temos aqui é uma entrega final que dá uma visão completa em 360 graus do indivíduo. E detalhe, não estamos falando só de sinais vitais básicos tipo frequência cardíaca e pressão arterial. A análise vai infinitamente além. Ela avalia a saúde mental e fisiológica, entregando índices de estresse crônico e vitalidade. Ela traça o perfil físico, estimando até o IMC. E o grande pulo do gato para a gestão populacional, os riscos gerais e metabólicos. Com ela, é possível apontar o risco de uma doença cardiovascular em 10 anos, risco de AVC e até predizer níveis de hemoglobina glicada para entender o risco de diabetes tipo 2. Gente, é praticamente um laboratório de rastreamento preliminar instantâneo rodando na nuvem. E olhem a importância estratégica disso. A predição de risco tradicional que conhecemos depende daqueles exames de sangue invasivos. Como eles geram atrito e custam caro, a frequência deles é baixíssima. A pessoa é testada uma vez por ano e olha lá, com muita sorte. Com essa telemetria, nós viramos a chave para uma alta frequência e um rastreamento contínuo. A verdadeira alavanca de retorno sobre investimento não é só medir a pressão hoje, é identificar aquela tendência metabólica meses ou até anos antes daquele agravamento clínico que vai custar fortunas em internações. É definitivamente a transição do modelo reativo para o modelo verdadeiramente preditivo. Chegamos então à seção 5, inteligência e privacidade absoluta. Dados seguros, em conformidade e acionáveis. Porque ao presenciar tamanha extração de dados, a primeira pergunta de qualquer gestor B2B hoje tem que ser sobre segurança e LGPD, correto? E a resposta para isso é que o sistema foi construído desde o seu primeiro dia sobre o conceito de Privacy by Design, e isso é lindo do ponto de vista de arquitetura de produto. Não tem nenhuma aplicação de reconhecimento facial, não tem gravação de fotos, absolutamente não há armazenamento de vídeos, o dispositivo apenas lê o padrão de luz refletido na pele, que é um dado bruto, sem rosto, e extrai um pacote de dados criptografado de ponta a ponta. A nuvem só processa esses sinais vitais totalmente anonimizados. Segurança e conformidade com LGPD não são complementos, são a própria fundação tecnológica aqui. E com a privacidade totalmente garantida lá na ponta do usuário, nós conseguimos agregar esses dados anonimizados na ponta da gestão. É aqui que entra o Radar Analytics. Ele é literalmente uma visão de raio-x da carteira inteira de clientes. Ele pega aquelas milhares de medições individuais e transforma tudo em mapas de calor instantâneos de propensão a diabetes, hipertensão, estresse crônico. Dá para estratificar o risco por faixa etária, por gênero e até mesmo por centro de custo nas empresas B2B. É a inteligência epidemiológica saindo lá do retrovisor e indo direto para um painel de controle operando em tempo real. O que nos traz a nossa última etapa, a seção 6, casos de uso estratégicos, aplicabilidade imediata e ROI. Porque toda grande tecnologia só faz sentido quando ela resolve os problemas reais do dia a dia do nosso negócio, não é verdade? Então, onde a MySaúde e telemetria se encaixa na operação logo amanhã de manhã? Bom, mas temos pilares de impacto imediato muito claros. Primeiro, no onboarding e subscrição. Pensa numa avaliação instantânea do risco biométrico bem no momento em que o beneficiário entra no plano. Segundo, na triagem de telemedicina. O paciente capta os próprios sinais vitais enquanto aguarda na sala de espera digital, já otimizando o tempo do médico e direcionando os fluxos corretamente. Terceiro, um trunfo comercial incrível para contratos corporativos B2B. Poder oferecer essa ferramenta de valor agregado para o RH das empresas parceiras, justificando reajustes contratuais baseados em dados cristalinos e ajudando a desenhar campanhas de prevenção muito mais assertivas. E claro, o velho Base the Care, que é gamificar o autocuidado e rastrear continuamente os pacientes crônicos dentro de casa, evitando aquelas internações caríssimas por descompensação. Para finalizar, basta a gente pensar nas enormes ineficiências financeiras e físicas do nosso modelo tradicional de hoje. O futuro da saúde corporativa e populacional exige previsibilidade, exige escala com custo marginal zero e, acima de tudo, exige encantar o nosso usuário. Fica então a grande provocação para o nosso mercado. Como a transição para um sistema de triagem preditivo, totalmente sem contato e que se insere naturalmente na rotina digital, vai transformar o balanço financeiro das operadoras e a experiência de quem usa o serviço?
É a hora certa de reduzir a sinistralidade oculta e escalar a prevenção de verdade. A tecnologia para fazer isso com uma eficiência simplesmente impecável já está aí disponível. Agendar uma prova de conceito é com certeza o primeiro passo para enxergar a operação pelos olhos desse Radar Analytics. Um grande abraço a todos que acompanharam, muito sucesso nas implementações e até a nossa próxima análise.